Saúdo meus prezados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no terceiro dia da campanha, o grande mover de Deus. Seguimos aqui nesta fé de que o Senhor irá trabalhar em nosso favor, irá abençoar nossa vida, nossa família e as almas que precisam ser tocadas pelo Espírito de Deus. E antes de nós darmos início à nossa oração da tarde, gostaria de trazer uma palavra para a reflexão dos meus irmãos, que se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então, nessa tarde, a palavra do Senhor para as nossas vidas é que o Senhor, nosso Deus, Ele está conosco, porque todos aqueles que abrem verdadeiramente o coração a Deus, que se dispõem a fazer algo para Deus, o Senhor o abençoa e o Senhor é com ele. Aqui no versículo 6, no capítulo 6 e no versículo 1, nós podemos aprender sobre a opressão midianita, que o povo midianita estava ali oprimindo os filhos de Israel, porque Israel havia pecado contra o Senhor, havia feito algo que tinha desagradado a Deus. Então, por 7 anos, o Senhor permitiu que o povo midianita fizesse com que Israel ali padecesse. Então, aquele povo atacava tudo aquilo que Israel possuía como verdadeiros gafanhotos, como relata lá no versículo 6, no versículo 5 do capítulo 6, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então, nesta tarde, o que é que nós temos feito diante do Senhor? O povo de Israel ali, embora que fosse o povo eleito, o povo escolhido por Deus, sofreu e padeceu nas mãos dos inimigos porque constantemente desobedecia e desonrava ao Senhor. Mas, naquele dia, Gideão estava ali malhando trigo no lagar, fazendo algo para que pudesse de alguma forma ajudar ali o seu povo, porque ele não se conformava em ver aquela situação que eles estavam ali sofrendo. Muito se ouvia falar daquilo que Deus tinha feito pelo povo de Israel, e agora aquele povo que outrora tão abençoado estava ali padecendo por causa da sua desobediência. Mas, por causa da fé de Gideão, da atitude de Gideão, o próprio Deus envia-lhe um anjo para falar com ele e diz a ele: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão se sente pequeno. Gideão, ele diz que a sua família é a mais pobre, que ele é o menor da casa de seu pai. Porém, ele, ouvindo a voz de Deus, fez tudo quanto o Senhor o ordenou fazer, e ele foi vitorioso, e por causa dele, o Senhor abençoou novamente o povo de Israel. Então, aqui nessa tarde, o que é que nós temos para apresentar ao Senhor? Será que nós estamos nos conformando com aquilo que desagrada ao Espírito de Deus? Ou nós estamos nos colocando na posição para que seja cumprida em nós a vontade do Senhor? Então, neste terceiro dia de campanha, gostaria de apresentar a você, apresentar a sua família, apresentar todos os meus irmãos diante de Cristo Jesus. Eu vou orar por você, você segue orando por mim daí e Deus agirá por nós. Então, neste momento, vamos dar início à nossa oração de hoje. Que o Senhor te abençoe e seguimos aqui com fé, crendo na vitória de Deus e no grande mover de Deus. Assim como Deus foi com Gideão e deu vitória para o povo de Israel com 300 homens, assim também nessa tarde o Senhor nos dará a vitória.
Glorioso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por sua bondade e infinita misericórdia. Primeiramente, peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas diante do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por mais este dia, a qual o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos buscando a sua presença. E hoje, ó Pai, entregando a Ti o terceiro dia da campanha, o grande mover de Deus. Que cada uma das pessoas que estão em seus lares, que estão ouvindo este áudio de oração neste momento, que o Senhor possa os visitar, que o Senhor possa derramar sobre eles a paz do Espírito Santo e a sua glória. Esta pessoa, Pai, que está com poucas forças para orar, que está com poucas forças, ó Deus, para fazer a sua vontade como tem que ser feito, que neste momento ela possa receber uma recarga espiritual do Espírito de Deus presente em sua vida, para que ela se levante, para que ela se prostre aos pés do Senhor, para que tenha a direção daquilo que ela deve fazer. Nós acabamos de meditar na palavra de Gideão, que estava ali, Senhor, fazendo o que era necessário, o que era preciso para que o seu povo fosse abençoado, mas ele sozinho não poderia fazer. Então o Senhor, o próprio Deus, enviou um anjo para falar com aquele homem. Então aqui nesta tarde, que este áudio, ó Pai, com as minhas simples palavras, possa de alguma forma representar o reino de Deus, a voz do Senhor a falar com esta pessoa, de que o Senhor está com esta pessoa, de que o Senhor escolheu esta vida para fazer uma obra sobrenatural. O Senhor precisava de um homem que fosse disposto, de um homem temente, um homem valoroso. Quando o Senhor falou com Gideão, ó Pai, ele se humilhou, ele reconheceu a sua pequenez, e eu tenho certeza que isto agradou o coração de Deus. Então aqui nesta tarde, nós unimos a nossa fé em oração, nós clamamos a Deus para que o mesmo Deus que deu vitória a Gideão contra aquele exército dos midianitas com 300 homens, se conosco também, Senhor, naquilo que o Senhor nos tem permitido fazer para a glorificação do seu nome. Nós estamos aqui, ó Pai, como um ato de fé diante do Senhor, nos prostrando a Ti, ó Pai, porque não adianta, Senhor, agirmos com as nossas próprias forças, não adianta agirmos com o nosso próprio entendimento, não adianta, Senhor, queremos fazer da nossa maneira, achando que somos sábios o suficiente para fazer as determinadas coisas que nós necessitamos realizar. Nós temos que nos humilhar aos pés do Senhor e reconhecer que sem o Espírito Santo de Deus não iremos a lugar nenhum. Assim como Moisés disse outrora, eu repito as palavras do servo do Senhor neste momento: não nos faça sair deste lugar se a Tua presença não for conosco, ó Pai, porque foi a Tua presença que nos trouxe até aqui, foi a Tua presença que curou as nossas enfermidades, foi a Sua presença que preparou o maná do céu, foi a Sua presença, Pai, que trouxe vitória para o povo de Israel, e na nossa vida também não foi diferente. Se estamos aqui hoje, se temos fôlego de vida para clamar, se temos, ó Pai, fôlego de vida, Senhor, para glorificar o Seu nome e testemunhar as maravilhas do Senhor, é porque a Tua presença que nos trouxe até aqui. Eu gostaria de apresentar a cada um dos meus irmãos, em especial uma pessoa, Senhor, duas pessoas que me pediram, Senhor, de todo o coração, para que clamasse por elas e pelas suas famílias. A Sua palavra nos diz, ó Pai, lá no livro de Samuel, que o profeta mesmo disse outrora, que eu não peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Aqui neste momento de oração, eu apresento nas mãos do Senhor a vida da nossa irmã Cidinha, do seu filho Marco Antônio, da sua netinha Maria Vitória e do seu netinho João Miguel. Eu entrego nas mãos do Senhor. São pessoas que eu não conheço, mas eu tenho certeza que o amado Espírito Santo conhece e sonda todas as coisas. O Senhor também sabe as necessidades, dificuldades, lutas, ó Pai, a qual cada um tem passado. Eu apresento nas suas mãos, confiando no seu trabalhar, confiando que o Senhor
Senhor sabe exatamente o que faz, confiando também que se da sua vontade, aquele que estiver enfermo, o Senhor pode curar, e se da tua vontade, o Senhor já está curando. Creio também, ó Pai, que as portas que estiverem fechadas, o Espírito de Deus, nesta tarde, se da sua vontade, pode abri-las. Creio também, ó Pai, que o Senhor pode libertar cada uma das vidas, ó Pai, se necessitam. Creio também que o Senhor pode, ó Pai, abençoar aqueles que não conhecem a sua palavra e pode também abençoar aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. Eu entrego a irmã Cidinha e toda a família nas mãos do Senhor, confiando que o Deus de Gideão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó intercederá por estas almas, ó Pai, pela sua grande e infinita misericórdia. Apresento também a nossa irmã Alda, Pai, que no áudio de ontem, ó Pai, ouviu a oração e pediu para que apresentasse ela nas mãos do Senhor. Neste momento, eu clamo pela vida dela, clamo pela vida de toda a família, para que o Senhor liberte, para que o Senhor dê o livramento, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor cure, Pai, segundo a sua vontade, o seu querer. Não estou aqui, Senhor, para impor ao Senhor como é que tem que ser feito ou trabalhado, mas estou aqui, ó Pai, como tua serva, para apresentar os meus irmãos diante de ti, para apresentar as almas diante da sua presença, para que o Senhor, ó Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, possa, ó Pai, interceder em nosso favor e fazer um grande mover em nossas vidas, de uma maneira sobrenatural, a qual nós possamos testemunhar que o Senhor verdadeiramente é o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, assim como Davi, ó Pai, foi em luta, Pai, contra aquele gigante que afrontava o povo de Deus. Ele disse, ó Pai, que todos saberiam que há Deus em Israel, e assim o teu nome foi glorificado, mesmo Davi sendo tão pequeno, mesmo Davi, ó Pai, não tendo experiência nenhuma como soldado, mas ele se dispôs. Então aqui neste momento, ó Pai, mesmo sendo pequena diante da presença do Senhor, eu me prostro aos seus pés para apresentar a ti cada uma das pessoas que vieram até mim para pedir oração. Apresento, Senhor, Alda, nas mãos do Senhor, a Renata, Frank, Kelly, Kennedy, Nicole e Rafael, eu apresento, Senhor, nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor é o Deus que dá saúde, é o Deus que dá livramento, que dá proteção e é o Deus que liberta. Eu creio, Senhor, na grande vitória. Eu apresento cada alma neste momento, cada vida, cada pessoa, Senhor, eu entrego nas suas mãos, porque eu sei, Pai, que só o Senhor que tem a palavra de salvação, só o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Meu Deus, quem me dera, Senhor, quem dera que todos, ó Pai, estivesse firme na presença do Senhor. Que todos estivessem, ó Pai, em santificação, em adoração, ó Pai, em comunhão com o amado Espírito Santo. Mas eu sei que dia após dia, Senhor, o Senhor tem levantado gideões para lutar, ó Pai, em prol da casa e da obra do Senhor. Nós estamos aqui para representar o seu reino. Não nos deixe envergonhar a sua palavra. Não nos deixe envergonhar o seu nome, Senhor. Mas nos prepara para viver o grande mover de Deus, para viver o sobrenatural, a transformação divina, Pai, que seja notório o trabalhar de Deus, porque eu sei que quando o Senhor decide agir, ó Pai, não existe nada, nem mesmo a morte, pode impedir o seu trabalhar. E eu creio, ó Pai, que quando nós abrimos o nosso coração, quando nós rasgamos a nossa alma na sua presença, meu Deus, que maravilha, Senhor, é buscar o teu Espírito Santo. Quando o homem, quando a mulher se dispõe a fazer a sua vontade, o Senhor abre portas, o Senhor fecha covas, o Senhor faz justiça, o Senhor cura enfermidades, ó Pai. Eu creio num Deus poderoso que vive e que reina para todo sempre. Que nós possamos nessa tarde tocar o coração do Senhor, para que o Senhor, meu Deus, venha se mover em nosso favor. Meu Deus, venha abençoar esta pessoa, meu
meu Pai, que está triste, que está aflito, que está amargurado, que está desanimado na fé, tem passado tantas lutas, dificuldades, perseguições, rejeições, tem passado até mesmo, ó Pai, necessidades de alimentos, tem padecido na sua vida financeira, tem coisas, ó Pai, que é só o trabalhar do Senhor, tem coisas, ó Pai, que é somente a mão do Senhor para ajudar. E neste momento, ó Pai, eu não posso alcançar estas pessoas com as minhas mãos, mas eu posso, ó Pai, clamar ao Senhor e pedir por elas, posso unir a minha fé com a fé delas, para que o Senhor se compadeça dessas pessoas. E neste momento eu clamo a Ti, Pai. Tem misericórdia das crianças, tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia, meu Pai, dos adolescentes. Livra, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento. Livra, Senhor, da fúria do maligno. Livra, Senhor, do sequestro. Livra, Senhor, das doenças contagiosas. Livra, Senhor, das pestes. Livra, Senhor, de todas as enfermidades. Tem misericórdia dos pequeninos do Senhor, ó Pai. Nós aprendemos na sua palavra que aquele que não tiver o coração como de uma criança, Pai, não é digno nem de ver o reino de Deus. São crianças inocentes, ó Pai, simples, sem malícia, que o homem às vezes, Senhor, tem se aproveitado, o homem às vezes tem maltratado, Senhor, mas estenda as suas mãos, ó Pai, socorre essas crianças, socorre esses jovens, socorre, Senhor, esses adolescentes, envia, Senhor, um exército celestial, ó Pai, para jogar por terra toda potestade, toda obra do maligno para destruir estas vidas, ó Pai, porque nós sabemos que se as crianças forem impactadas com o evangelho de Cristo, serão os obreiros da casa do Senhor. Os jovens serão usados em tuas mãos. Os adolescentes, ó Pai, serão vasos em tuas mãos. Eu apresento, Senhor, diante de ti, Pai. Levanta também a sua igreja. Abra os nossos olhos espirituais naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos dê firmeza espiritual, para que nós não venhamos, ó Pai, nos empolgar, mas verdadeiramente, Senhor, fazer o que temos que fazer para o Senhor, porque muito o Senhor tem posto em nossos corações para trabalharmos na casa do Senhor, para fazermos, ó Pai, a tua obra, mas às vezes, Senhor, temos deixado de lado, temos abandonado aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, mas a partir de hoje nos revista com força, nos revista com graça, com autoridade, com unção, com poder, para que venhamos lutar até o fim em prol daquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos. Eu apresento, Senhor, também os idosos, ó Pai, aqueles que estão em casas de asilo, Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, muitos que estão ali longe da sua família, muitos estão ali, ó Pai, longe de pessoas que verdadeiramente os amam, que o Senhor também possa abençoar essas pessoas, para que conheçam o verdadeiro amor de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor se compadeça de cada uma dessas pessoas, curando as enfermidades e libertando segundo a sua vontade, o seu querer, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus que trabalha nos corações, e aquele que serve a Deus até no leito de enfermidade, o Senhor sustenta e também dá graça. Eu agradeço ao Senhor pela Fundação Reviver, a qual tem sido um canal de bênçãos para cada vida daqueles idosos, onde eles podem, ó Pai, ter o amor daquelas enfermeiras que cuidam com tanto carinho e dedicação, que podem ter ali um alimento saudável, que pode ter ali, ó Pai, cumprir com atividades que ajudam essas pessoas. Eu te dou graças por isso, te dou graças por cada pessoa que tem trabalhado em prol da Fundação Reviver, que verdadeiramente tem amado o seu próximo, que verdadeiramente tem cuidado deste ministério tão lindo que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que ora também em prol da Fundação Reviver. Agradeço ao Senhor também por cada pessoa que contribui para que esta obra siga avante para o reino de Deus. Eu te dou graças, ó Pai, por cada irmão que tem pagado preço no jejum, na oração, na santificação, para ver o crescimento da sua obra. Eu te dou graças, meu Senhor, porque quantas vezes os nossos irmãos têm orado
orado por nós, nas nossas dificuldades, nas lutas. Quantos irmãos têm nos apresentado em vossas orações? E aqui neste momento, Pai, eu quero apresentar também a cada uma dessas pessoas que tem orado pelas almas, que tem orado pela igreja, que tem clamado ao Senhor por salvação. Eu creio, amado Espírito Santo, que muito ainda o Senhor fará por causa da fé e da fidelidade do seu povo. Isto o Senhor se agrada, da humildade, do amor, que nós lavemos os pés uns dos outros, ó Pai, não fisicamente falando, mas espiritualmente, com o amor de Cristo, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Nos ensina, meu Pai, a perdoar, nos ensina também a pedir perdão quando necessário. Quantas vezes, ó Pai, nós também falhamos uns com os outros, quantas vezes também pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Que o nosso coração não seja endurecido, que o nosso coração, ó Pai, não seja orgulhoso, mas que todavia venhamos, ó Pai, abrir os nossos corações para que Deus trabalhe em nossa vida de uma maneira sobrenatural, a qual verdadeiramente, ó Pai, possamos representar o reino de Deus, porque como é, Senhor, que podemos dizer que amamos a Ti, a qual nunca podemos ver com os nossos olhos físicos, e não amarmos, ó Pai, aquele irmão que está do nosso lado, aquele a qual nós podemos ver. Que nós venhamos, ó Pai, amar uns aos outros, ó Deus, conforme a sua palavra, que não haja, Senhor, contenda de nossa parte, que não haja divisão, que não haja fofoca. Repreende, Senhor, todo espírito maligno, repreende todo espírito do mal que veio para atormentar esta pessoa, para roubar a paz desse coração, para fazer esta pessoa pecar contra o Senhor como se não fosse nada, pecar contra o seu próximo, ó Pai, desagradando a Deus, falando mal uns dos outros, virando as costas, desfazendo uns dos outros. Repreende espírito de divisão e de contenda, repreende espírito de perturbação, repreende, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que rouba a harmonia, que rouba o amor, que rouba a paz dos corações. Eu entrego nas mãos do Senhor neste momento, porque somente o Espírito de Deus pode nos transformar verdadeiramente, somente o Espírito de Deus pode nos limpar verdadeiramente no sangue precioso de Jesus. Nos lava com o teu sangue. A sua palavra nos diz, ó Pai, que quem está sujo, suje-se ainda, e aquele que está limpo, limpe-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda. Queremos ser justos, ó Pai, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Estenda suas mãos poderosas neste momento, ó Pai. Venha se levantar em nosso favor. Ó Deus, a sua palavra nos ensina que se o teu povo se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra, pois agora estarão atentos os teus olhos e os seus ouvidos à oração deste lugar. Ó Espírito Santo, se nós clamarmos ao Senhor, se nós nos derramarmos aos pés de Jesus, não haverá nada que será impossível, porque o próprio Deus batalhará por nós, o próprio Deus pelejará por nós. Assim o Senhor também disse para Gideão que ele venceria todo aquele exército dos midianitas, como se estivesse lutando contra um homem só. Então Gideão foi e fez conforme o Espírito de Deus o orientava. O Senhor está usando os teus servos, o Senhor está usando, ó Pai, as tuas servas para pregar a mensagem de salvação, para pregar a mensagem de libertação. Muitos não têm dado ouvidos, mas muitos, Senhor, têm reconhecido que só há um verdadeiro Deus, que tem reconhecido os seus pecados e tem pedido ao Senhor para que os abençoe. Venha visitar esta vida, Senhor, que está aceitando ao Senhor como único e suficiente Salvador de sua alma. Que esta pessoa, que o coração desta pessoa
Seja um coração, ó Pai, como uma terra fértil, que a semente do Evangelho seja plantada sobre esta vida, que venha criar raízes, venha crescer e frutificar, ó Pai, diante do Senhor, que as coisas desta vida não venham roubar desta pessoa a alegria que é ter a Jesus em sua vida. Eu glorifico o seu nome, ó Pai, porque nos deste a oportunidade de conhecer ao Senhor como nosso Salvador, nos deste a oportunidade, ó Pai, de receber a Jesus em nossa vida. Vai visitando, Senhor, cada pessoa neste momento, ó Pai, estendendo suas mãos poderosas, porque nós precisamos do Senhor, nós necessitamos, ó Pai, do amado Espírito Santo. Se não é o Senhor na nossa vida, o que será de nós neste mundo, ó Pai? Muitos têm duvidado que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo, mas eu sei que a sua palavra é verdadeira, Pai. A sua palavra vai se cumprir. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos anos passem, mas esta palavra é verdadeira. Esta palavra, ela é fiel. É a boca do Senhor a falar conosco. E o Senhor prometeu que viria buscar um povo lavado, remido de boas obras. Por isso nós estamos orando, Pai, para que através da oração nós venhamos nos conectar mais com o Espírito de Deus, para transbordar na graça, no conhecimento do Senhor, para nos últimos dias não sermos enganados pelos falsos profetas, para não sermos pregadores de mentira, de heresias, mas para sermos a arca, Pai, que carrega a presença de Deus em nossa vida. Nós estamos orando, Senhor, porque não queremos perecer. Estamos orando, Senhor, para a cura das enfermidades. Estamos orando para a libertação dos cativos. Estamos orando, Senhor, porque nós dependemos do Espírito de Deus. Nós dependemos, ó Pai, da sua presença. Nós dependemos, ó Pai, do Senhor para viver. Porque o que é a nossa vida, Pai, sem o teu Espírito Santo? O que é ganhar o mundo inteiro, Senhor, e perder a nossa alma, meu Pai? Tem misericórdia de nossa vida. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos deslumbrar com aquilo que é passageiro, com aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas todavia, Senhor, a nossa alma tenha sede, tenha fome, tenha anseio, Pai, de ouvir a sua palavra, de se alimentar da sua palavra, de viver a sua palavra, meu Pai. Desça sobre nós aqui nesta tarde com unção do Senhor, de fortaleza, de vitória, Senhor, e transformação e cura, meu Pai. Cura esta alma. Muitas pessoas necessitam de cura fisicamente, mas tem muitas pessoas com a sua alma doente, com o seu coração doente, com a sua mente doente, ó Pai. Repreende espírito de depressão, de ansiedade. Repreende, Senhor, síndromes do pânico. Repreende, Senhor, todo espírito imundo que tem aprisionado esta vida espiritualmente. Dai, Senhor, a salvação para esta vida neste momento, como o Senhor disse para Zaqueu e para aqueles homens, que o Senhor havia se alegrado do Pai, da atitude de Zaqueu. E o Senhor disse que a salvação havia chegado sobre a casa daquele homem, porque aquele homem também era filho de Abraão. Abençoa esta pessoa que através desse áudio de oração colocou um propósito no seu coração para mudar, para melhorar, para se aproximar mais de Deus, para orar mais. Ajuda esta pessoa, porque bem-aventurados são esses, Senhor, que abre o seu coração para buscar mais a sua presença, para se encher mais do Espírito Santo, ó Pai. Muitos estão em busca de dinheiro, de coisas materiais, mas bem-aventurados, Senhor, aqueles que abrem os olhos a Ti, que erguem, Senhor, as suas mãos em adoração para aceitar a Jesus, que rasga o seu coração na sua presença, reconhecendo os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. Bem-aventurados são, ó Pai, porque o Senhor os visitará, o Senhor os transformará e o Senhor os abençoará. Eu clamo a Ti, Senhor, para que seja conosco. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, em nossas dificuldades. Guia a nossa vida conforme a sua vontade,
vontade, meu Pai. Faça-nos entender, ó Deus, que nós não sabemos, que nós não fazemos, que nós não podemos. É o Espírito de Deus quem faz, é o Senhor quem ordena. Tudo está no controle das suas mãos. Que não venhamos, ó Pai, ser pessoas obstinadas, que quanto mais o Senhor fala, quanto mais o Senhor ensina, mais insiste em fazer o que desagrada ao Senhor e anda por caminhos tortuosos, caminhos diferentes que não são da sua vontade, mas que venhamos ser pessoas obstinadas em obedecer à voz de Deus, em não negociar a sua palavra, em não virar as costas, ó Pai, para o verdadeiro evangelho de Cristo, que não venhamos virar as costas para o Senhor. Faça-nos lembrar, ó Pai, de onde caímos, para que retornemos ao nosso primeiro amor e a praticar, ó Pai, as primeiras obras. Dai a vitória, Senhor. Confirma, meu Deus, a sua palavra, para que o nome santo do Senhor seja glorificado. Às vezes não sabemos falar, não sabemos nos expressar, mas o Senhor vai trabalhando, ó Pai, conforme nós vamos dando lugar ao Espírito Santo. Joga por terra toda a dureza do nosso coração, aquilo que impede, Senhor, de fazermos a sua obra com fé, com autoridade, com ousadia, confiando naquilo que o Senhor tem passado para nós, para que nós venhamos entregar a outras pessoas. Meu Pai, venha repreender aquilo, Senhor, que tem colocado dúvida no nosso coração, para não fazermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nos ensina, Pai. Às vezes não sabemos falar, não sabemos pregar, mas o Senhor diz: abri a boca e eu encherei. O primeiro passo, Pai, para o Senhor nos encher é que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que o Senhor venha nos encher da sua presença, da paz do Espírito Santo. Eu clamo a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive e o Senhor reina, e se da sua vontade o Senhor faz o que o Senhor quiser e coloca tudo no seu devido lugar. Venha abençoar a nossa vida, Pai, que se haja um conserto em nós, naquilo, Pai, que tem impedido com que o Senhor trabalhe, seja independente da área que for, seja na área sentimental, emocional, que nós venhamos, ó Pai, colocar a nossa vida em ordem, para que o Senhor, a partir de hoje, possa realizar o grande mover do Espírito de Deus, porque eu sei, ó Pai, que se nós nos colocarmos verdadeiramente, coisas, ó Pai, extraordinárias nós veremos acontecer, e muito ainda o Senhor fará entre nós, e eu glorifico, Senhor, e exalto o Teu nome por isso, e Te agradeço neste momento de oração. Fica conosco, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Continue meditando nesta palavra qual nós lemos hoje, em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1, para que você possa entender melhor a mensagem do Senhor. Muitas vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas, luta contra nós, para que façamos aquilo que desagrada ao Senhor. E muitas vezes nós levantamos altares a Baal, não especificamente idolatrando a outros deuses, mas muitos altares de Baal são levantados em nossa vida, que tiram a nossa atenção daquilo que é sagrado, daquilo que é eterno, rouba a nossa fidelidade na presença de Deus, rouba também a nossa fé, rouba também a nossa alegria de agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então que neste momento, que através desta campanha o mover de Deus seja grande sobre a sua vida, que todos os altares de Baal sejam destruídos de dentro dos nossos lares, do meio da nossa família, do meio da nossa casa e da nossa vida, que o Senhor possa ser o único e verdadeiro Deus exaltado sobre nós, que prevaleça sobre nós a sua vontade, que prevaleça sobre nós a sua palavra. Não sei qual desafio você tem enfrentado diante do Senhor, não sei qual é o
o socorro que você precisa. Não sei o que o inimigo tem tanto lançado contra a tua vida, que tem atormentado a sua vida, que tem roubado a sua paz. Assim como Gideão estava ali malhando trigo no lagar, estava inconformado em saber que o povo midianita iria ali mais uma vez oprimir o seu povo, porque ele tinha ouvido tantas histórias e ali ele não se conformava com aquilo. Então o Senhor foi falar com ele. Ouça a voz de Deus que está falando com você hoje. Dê lugar ao Espírito de Deus. Se humilha aí onde você está. Clame ao Senhor, porque o Senhor com certeza te ouvirá. Comece a dar ouvidos às instruções de Deus. Quando o Senhor fala conosco, nós sabemos exatamente o que o Espírito de Deus espera de nós. Então, abra o seu coração para que Cristo possa verdadeiramente fazer sobre a sua vida um grande mover e que você seja mais do que vitorioso e abençoado para a glória de Deus.